bem-vindo ao Pode Falar, e hoje no nosso 16º episódio nós vamos receber um profissional da biomedicina. Por que ele escolheu essa carreira, como que foi o processo de formação, os desafios e até dicas para você que quer saber um pouco mais dessa profissão, ele vai trazer para a gente. Seja muito bem-vindo, Caio Nalim. Tudo bem, Caio? Obrigado, Lu. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar abrindo esse espaço para a biomedicina, que é um espaço que a gente vem construindo cada vez mais. É uma profissão relativamente nova, sim, surgiu ali na década de 50, né, mas é uma profissão que com o tempo está aumentando cada vez mais, principalmente ali pela principal área, que é a análise clínica, sim, onde a maioria entra no mercado de trabalho, mas principalmente hoje também com a estética. Muitos profissionais estão indo para a área da estética também. Então é um ramo que está se expandindo cada vez mais. Os profissionais estão tendo uma demanda de mercado maior para atuação. Isso. Dentro da biomedicina, no entanto, que eu posso até entrar nesse ponto também, nós temos 36 habilitações, ou seja, o profissional, além de se formar como analista clínico, ele pode atuar em 36 habilitações, dentre pesquisa, dentre uma docência, também na parte de vigilância sanitária, o sanitarista também pode. É um campo bem aberto e bem amplo, né? Isso. Inicialmente a gente sempre começa o Pode Falar trazendo o candidato, ele contando um pouco da história dele, né? Então vamos chegar nas origens. Como que você escolheu a biomedicina? Bom, a princípio, eu sempre quis, na minha vida, sempre eu quis fazer a área da saúde. Desde quando eu estava na escola, quando eu entrei no ensino médio, eu já falava, sempre comentava com a minha mãe, com os familiares, falava assim, eu quero biologia. Sempre falava que eu queria biologia, porque é uma área que eu gostava muito na escola. Gostava muito também da parte mais assim, um pouco da química, mais a parte orgânica, assim, questão assim mais de mais o material mesmo ali da química. Da química. E depois foi amadurecendo a ideia, tudo. Falei assim, não, vou para medicina, mais para a área humana. Falei assim, vou para medicina. Tentei alguns anos, né, não passei. Aí, com uma indicação uma familiar minha, eu fui conhecer a faculdade onde eu fiz a minha graduação, que foi na Unhararas, na FHO. E eu fui como se não tivesse muita intenção, mas para conhecer o campus ali, né? Isso. Aí eu passei por algumas áreas ali que eu já tinha conhecimento, que era a fisioterapia, a enfermagem, assim, né? Aí tinha um stand, assim, eu lembro, até assim, tava bem bonito, assim, o stand, tava com bexiga verde, branca. Eu falei assim, nossa, interessante, não vou entrar aqui pra ver. A hora que eu entrei, eu me apaixonei de vez ali. Foi amor à primeira vista? Foi. Aonde eu entrei ali na biomedicina, eu falei assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou seguir meu caminho, porque assim, é uma profissão muito bonita. Sim. Que a gente vê assim, o amor que os biomédicos têm com a profissão que eles exercem. Com certeza. E essa era uma feira de profissões assim que estava tendo na faculdade? Isso. Todo ano a FHO ela abre a instituição para visitação e contém a feira de profissões. Então tem todos os cursos. No entanto que na graduação, quando eu fiz a graduação, era um evento, assim, era maravilhoso, porque a gente parava basicamente era bem próximo assim das férias já, né, da graduação. Aí a gente abria e falava, não, agora a gente tem que montar o stand da biomedicina. E era uma competição saudável entre os cursos, assim, qual que vai ser o stand mais bonito? Mais bonito. Porque a gente quer receber o público ali e falar assim, poxa, nossa, ó, vem ver o que a gente faz, olha que legal que a gente faz. Então, mostrar principalmente para criança, porque assim, a gente recebe tanto adolescente quanto já os adultos, assim, que vão lá, né, tipo, da população também, né? Geral, né? Em geral, mas principalmente, assim, alunos do 9º ano, primeiro ano do ensino médio, assim,
Você vê aquele... No entanto que eu falei assim, meu último ano lá da graduação, eu tava assim, você viu o olhinho brilhando deles, assim, é uma coisa incrível, porque você poder explicar a sua futura profissão ali é uma coisa maravilhosa. E você meio que se viu ali, porque você também passou por isso, né? Sim. Foi através desse stand que você conheceu a profissão e escolheu ela. Exatamente, é uma profissão assim, que eu falo, o amor que foi passado quando eu fui lá, foi passado pra mim ali naquela visitação. Eu falei assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ir. Então que assim, já estava aberto, já fazia um tempo já o vestibular, a inscrição pro vestibular, e lá no stand lá da biomedicina tinha para fazer a inscrição pro vestibular na própria faculdade. Eu falei assim, vou fazer. Já fez ali. Vou fazer aqui mesmo, porque se eu deixar para casa, pode ser que eu esqueça, mas eu já vou garantir o meu aqui. E assim, foi uma coisa maravilhosa, a feira de profissões inteira, mas principalmente o stand da biomedicina. É que assim, pra mim, sua área, foi ali a hora que eu olhei, pra mim era mais bonito, era o mais legal ali, que tava com todo mundo. É a área que você escolheu, né? Você se identificou muito ali, né? Exatamente. Interessante isso. E dentro já na faculdade mesmo, né? No período de faculdade, você encontrou muitos desafios? É uma área difícil? É assim, é uma área muito completa. Então assim, por mais que a gente fale assim, tem muita coisa para se estudar, principalmente, como eu falei, pelas 36 habilitações é muita coisa, né? Só que se você pegar e ver essas 36 habilitações juntas num curso de 5 anos, então assim, é muita coisa que vem, é muita coisa que desenvolve, são matérias com nível de complexidade bem avançado. Então assim, você tem que ter, lógico, tem que ter uma base bem sólida ali na biologia, na química, um pouquinho entrando na física também, na matemática, assim. O pessoal fala até às vezes, vou para a área da saúde porque eu não vou mexer com exatas. Não tem essa. Não se engane, né? Não tem essa, porque uma das disciplinas que a gente tem na graduação é a biofísica e tem a bioinformática, que também mexe muito com matemática. No entanto que tem os engenheiros biomédicos, né, que é uma pós-graduação também. Então assim, o pessoal que desenvolve aparelho, maquinário, todas essas coisas, tudo que a gente faz, né, de laboratório ou equipamentos, são os engenheiros biomédicos que estão ali junto com os engenheiros de produção, tudo para estudar melhor ali. É um trabalho em conjunto e o engenheiro biomédico é uma graduação a mais do biomédico, então. Isso, seria, vamos trazer assim, seria uma residência profissional do biomédico. O biomédico ele precisa estar formado e tem, se não me engano, uma faculdade só que tem, que é a Einstein, em São Paulo, que tem essa pós-graduação, e são 5 ou 6 anos de especialização de pós-graduação, porque é muita coisa também. Muita coisa. Então assim, tem toda a parte da engenharia, mas ligada ao corpo humano. Então assim, você tem que saber os dois, e os dois muito bem feitos para você conseguir fazer. Criar essas máquinas de laboratório, esses aparelhos que auxiliam nas análises mesmo. Exatamente. Né? No dia a dia. E assim, outras disciplinas próprias, né, voltadas já para o próprio curso, que não só é exclusivo da biomedicina, mas das áreas da saúde em si. Que eu falo das áreas da saúde, enfermagem, fisioterapia, medicina também tem. Sim. Que é a fisiologia humana, fisiologia aplicada, histologia, que são muitas disciplinas assim, com muito conteúdo muito denso, e que requerem muita atenção para conseguir chegar num nível assim, fora da curva que a gente Fora da curva, né? Então tem que gostar também das ciências exatas, né? É uma graduação que precisa gostar, ter uma facilidade com elas. Exatamente. Né? E uma coisa que eu falo dentro, né, da biomedicina, assim, a gente percebe muito desde o primeiro ano, que é chamado, pelo menos na faculdade que eu fiz, que é o curso Núcleo Comum da Saúde. Então a gente fica com todas as profissões juntas ali da área da saúde. Então a gente vai estudar com fisioterapeutas, com enfermeiros, com biomédicos, esteticistas, todas essas áreas a gente vai estudar junto até o segundo ano,
Então, assim, não é só, por exemplo, tem as matérias específicas do curso já desde o primeiro ano, sim, como tem as matérias de núcleo comum, que seria a biologia celular, que assim, é mais vou falar assim, na escola a gente aprende o básico. Isso. Ali da biologia, um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de química, um pouquinho de tudo a gente aprende na graduação, na escola. Na escola. Na graduação, aí a gente precisa, o professor ele precisa pegar ali, entrar e falar assim, não, eu vou ver como que esse aluno tá. Então beleza, então ele já começa a fazer um molde de novo, começa a mostrar coisas um pouquinho mais aprofundadas, para chegar no segundo ano, o aluno alavancado para já seguir a carreira mesmo. É uma espécie de introdução de alguns conteúdos que você vai usar o curso inteiro praticamente. Isso. Né? São conteúdos que você tem que ter bem fixos mesmo, porque isso faz parte da essência da profissão. Isso. Porque assim, se a gente pensar assim, uma das disciplinas iniciais, que eu até comentei agora de pouco, foi a fisiologia, né? A fisiologia ela é o carro-chefe para toda a área da saúde. Então assim, a fisiologia ela vai mostrar para você tudo que acontece no corpo humano. Desde o nível molecular, que é a menor parte do ser humano, que é o átomo, molécula, tudo, até o ser humano final como próprio organismo. Então assim, vai pegar do começo, lá do comecinho, mostrar como que funciona o hormônio, ligação de algumas vitaminas, proteínas, como que elas se linkam, se juntam ali para conseguir desenvolver esse organismo, esse mega-organismo que é o corpo humano, né? Isso. É super interessante essa área, né, cara? A gente não tem noção da amplitude do conhecimento que vocês têm que adquirir e tá sempre estudando, porque é um mercado em evolução e amplitude, né? Isso. Tá sempre evoluindo e aumentando o número de profissionais, né? E como você falou, a área tá expandindo, né? Então hoje a gente tem a parte da estética que você falou, né? Até entrando numa pergunta aqui que eu tinha separado, que as principais áreas de atuação de um biomédico. Hoje você já está formado, né? Sim. Há quanto tempo você já está formado? Há 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Você já está atuando no mercado aí? Tem uma pós-graduação já também feita. Então, além de biomédico analista clínico, isso. Eu sou citologista oncótico também. Você já fez essa pós-graduação? Fiz essa pós-graduação, sou especialista em citologia. Basicamente o que o citologista faz? Literalmente eu consigo diferenciação de células numa lâmina, por exemplo, de Papa Nicolau, uma PAF de tireoide, uma PAF de mama, PAF que é punção por agulha fina, isso, que são procedimentos médicos realizados, seriam tipo umas biópsias, só que na parte mais líquida. O biomédico, infelizmente, antigamente podia fazer a área de patologia clínica, que é a parte que hoje os patologistas médicos fazem, que é a parte de biópsia seca, né, que é a peça anatômica. Só que isso foi tirado da biomedicina. Mas o citologista ele pode avaliar, então, por exemplo, uma lâmina de Papa Nicolau, dar o laudo, a gente pode laudar também. Você está preparado para fazer esse tipo de análise agora? Exatamente. A gente pode... a gente consegue, logicamente, com especialização, conseguir fazer isso. Porque assim, a citologia ela é um estudo muito geral e muito abrangente de todas as células. Então a gente tem que ter o entendimento de como que é uma célula normal, uma célula diferenciada, uma célula cancerígena, ou de um tumor benigno, alguma coisa assim. E a principal área de atuação hoje que eu vendo, assim, carro-chefe da biomedicina é a análise clínica. Assim, todo biomédico já sai analista clínico. Sim. Então, assim, outras áreas podem utilizar a análise clínica? Sim, porém mediante a pós-graduação em análise clínica. Entendi. Então, por exemplo, pode ter um bioquímico, pode ter um farmacêutico, um enfermeiro que é habilitado em análise clínica. Tem essa pós-graduação. Ele pode atuar, só que ele não pode atuar já saindo da faculdade. Ele tem que fazer uma pós-graduação. Por quê? Que nem eu falei, até o segundo ano a gente está ali junto. Depois separa. Então, ele vai para a área específica deles, que seria mais o cuidado, por exemplo, do enfermeiro, um cuidado com uma gestante, com criança, com idoso, que a gente não tem. Isso. Então, assim, cuidado de também, eu quero ser um enfermeiro...
vamos colocar um enfermeiro instrumentador cirúrgico. Dentro da habilitação dele, ele pode, se ele fizer no próprio curso, ele fizer a especialização dele no curso em instrumentação cirúrgica, ele atua como instrumentador cirúrgico. Certo. E no nosso caso, é assim, é a mesma coisa, a gente faz todo o desenvolvimento para a gente sair e atuar no mercado de trabalho como analista clínico. Então, assim, o biomédico ele já vai sair pronto para o mercado de trabalho para trabalhar com análise clínica. Com análise clínica. Exatamente. Então, assim, mas qual a área da análise clínica? Porque, assim, a análise clínica a gente tem que voltar ela em pilares. Quais são os pilares da análise clínica? A hematologia, que é a parte mais bruta do sangue, que é literalmente pegar o sangue total, que a gente chama de sangue total. Entanto que para quem está assistindo a gente aí, o sangue total vem naquele tubinho roxo. Quando a gente faz a coleta de sangue, vem no tubo roxo. Então a gente não centrifuga, a gente não faz nada com a amostra, a gente literalmente pega aquele tubo e passa no aparelho. O que ele vai avaliar? São N coisas que ele avalia, mas principalmente o hemograma. O hemograma ali. Lá. Exatamente. O hemograma, ele entra ali pra gente, ele vai mostrar tanto a série vermelha, que são os eritrócitos, né? São os glóbulos vermelhos. Os leucócitos, que é a série branca, que são neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, que são as células de defesa do nosso organismo. E a série plaquetária, que muita gente hoje está até preocupado por conta de dengue, que abaixa muito a plaqueta. Isso, a gente avalia no hemograma. Então, assim, a plaqueta ela vai avaliar toda a parte de coagulação do sangue. Então, assim, se você tem uma baixa de plaqueta, você vai ter uma péssima coagulação. Você pode ter hemorragias, pode ter N fatores que pode ali levar a uma complicação clínica e até pode levar à morte, como a gente está vendo que tem muitas pessoas falecendo por conta da dengue. Né? Por conta da baixa de plaqueta. Da baixa de plaqueta. É um sintoma da doença, assim, é algo que ela ocasiona no organismo. Isso. E assim, muita gente também, isso vendo dentro do laboratório que eu gerencio também, ali a gente vendo, eu já tive dengue, então assim, eu sei que a minha série plaquetária normal, ela beira os 300 mil. Então assim, o valor de referência da plaqueta é de 150 a 400, 450 mil. Certo. A minha, normalmente, saudável, assim, sem nenhum tipo de infecção, nada, é 300, 280, 300 mil. Quando eu peguei dengue, ela caiu para 160. Nossa. Não estava fora da referência, mas estava muito baixo. Para a sua média. Exatamente. Como tem pacientes, relatos de pacientes dentro do laboratório, que assim, chega lá e fala, nossa, controle de plaqueta. Isso, controle de plaqueta. Quanto que é a sua plaqueta normalmente? Nunca chega a mais de 150. A pessoa da minha altura, eu tenho 1,86 m, a pessoa da minha altura, então varia muito de organismo para organismo. Sim. Então assim, quando chega um paciente lá pra gente, é uma coisa que a gente avalia com muita precisão ali na hora da coleta ali mesmo, a gente já consegue tirar algumas informações que pra gente depois vai ser um diferencial. Então, por exemplo, ali dentro, ali naquele meio ali, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, nossa, esse paciente, eu já sinalizo pra biomédica, pra outra biomédica que faz a parte de hematologia, ó, esse paciente aqui, ó, ele tem a plaqueta baixa. Então, se a plaqueta dele estiver mais baixa ainda, pode ser da dengue, pode ser alguma coisa. Como tem pacientes nossos que sempre fazem rotina lá com a gente, que a gente sabe que a plaqueta é 200, 200 e pouco, chega lá com dengue 50 mil de plaqueta. Então, assim, é muito baixo, entra em contato, lógico, com o paciente, né? Isso. Que é uma coisa que a gente pode, também o biomédico pode fazer, que é entrar em contato com o paciente e avisar sobre o laudo dele, porque como nós que assinamos o laudo, a gente não pode diagnosticar doenças. Quem faz é o médico, junto com o auxílio dos exames. Mas a gente pode entrar em contato com o paciente e falar assim, ó, a sua série plaquetária, o seu exame está em um nível crítico. Procure um médico, procure um pronto atendimento, a UPA, urgência. Alguma urgência, porque está alterado. Sim. Não está legal. Então, esse é o diferencial do biomédico também, ele pegar, ele poder visualizar aquele problema, já entrar em contato com o paciente e falar, ó, não está legal, procure o serviço de atendimento.
Sim. Eu acho que isso dentro da biomedicina veio muito, com o passar do tempo, veio melhorando. Porque assim, antigamente era muito assim, era pouco conhecida a área. Às vezes também os profissionais que estavam ali na área não tinham tanta voz assim, no mercado para a gente conseguir falar, para a gente conseguir demonstrar e falar assim, ó, a gente é capacitado para a gente olhar, ver que tem alguma coisa alterada e comunicar esse paciente. E isso veio também muito, eu acho que também dentro das graduações gerais, falando em geral da saúde, que a gente fala que é a multidisciplina, né? Que a gente pega ali, então a gente tem contato com várias áreas diferentes, então a gente sabe ali, ó, nossa, é um profissional estudado, esse daqui ele sabe o que ele está falando. Então mandou para mim, porque ele tem a capacidade de chegar ali e falar para mim, olha, tem alguma coisa errada aqui. Avalie o seu paciente nesse ponto, porque ele está com algum problema aqui. Que também outro pilar que a gente consegue avaliar bem e falar isso é a bioquímica. Então, dentro do laboratório, nós temos também a bioquímica. A bioquímica, em geral, ela abrange, assim, vamos colocar, 90% de toda a análise do sangue do paciente. Então, assim, quando vem, até o pessoal vê e fala assim, nossa, o médico pegou um monte de exame, nossa, tira um monte de tubinho de sangue. Exatamente. A gente separa aqueles tubos, mas, por exemplo, um tubo, a gente consegue dosar, sei lá, se a gente tiver 70 analitos dentro da máquina, por exemplo, ureia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, colesterol, HDL, LDL, que são as frações do colesterol, bilirrubina, a gente consegue com um tubo fazer isso. A gente consegue puxar tudo com um tubo só. Um tubo só, daria para fazer. Exatamente. Mas aí entra no ponto, por que tira tanto? Às vezes o paciente, às vezes a gente está ali na coleta, às vezes o pessoal fala assim, nossa, hoje foi bastante, nossa, por que tudo isso, né? Porque assim, a gente tem que estudar, assim, beleza, é bastante coisa, dá para fazer com um tubo só? Dá. Mas é aquela coisa, a gente tem que pensar que isso dentro da graduação é ensinado a gente, que existem 3 tipos de erros dentro da análise. São os erros pré-analíticos, analíticos e os pós-analíticos. Como que isso funciona? Pré-analítico seria assim, desde a hora que o paciente chega até o laboratório ou ao serviço de saúde, ele chega lá, ele vai abrir a ficha dele, aí essa ficha vai passar pela mão da recepcionista. Isso. Então já passou por uma mão. Aí vai para dentro da coleta, passa por outra mão. Aí vai para a área de triagem, passa por outra mão. Até chegar o tubo na mão analítica, que é a parte analítica do biomédico ali. Ou seja, quanto mais mãos passam, mais erros podem acontecer. Pode acontecer, sim. Então, assim, dentro desse ponto, assim, a gente pode até citar aonde acontecem mais os erros? No pré-analítico. Não que no analítico e no pós-analítico não tenha erro. Porque o analítico, a parte analítica, o que pode errar? Uma máquina mal calibrada, ou tipo, perder o tubo, porque às vezes acontece. E esse é um ponto também que a gente fala, ainda bem que a gente coleta bastante tubo. Sim. Perdeu um tubo, o que faz? Meu Deus, e se tem um só? Entendeu? Então assim, a gente tem que entender... Melhor aproveitar e já coletar, né? Exatamente. E muitos laboratórios, não é só, eu trabalho a todos, geral, usam laboratórios de apoio. O que são esses laboratórios de apoio? São laboratórios especializados e específicos, que tem uma demanda assim, absurda. Um que a gente tem conhecimento, tudo a gente sabe, é o DB, que é o Diagnóstico do Brasil. Ele tem em várias localidades do Brasil, mas principalmente em São Paulo e em Sorocaba. São os 2 polos assim, principais dele. Isso. Então, assim, toda a parte de vitamina, dosagem de vitamina, hormônio, vai tudo para lá. Então, assim, a gente não pode pegar o nosso tubo da bioquímica, colocar para eles, levar para eles, porque toda vez que a gente manda para eles, fica com eles retido lá. Sim. Não tem como eles devolverem o tubo. Não volta mais, não né? Volta. Então, assim, tudo tem que ser organizado e setorizado. Muita gente fala assim, muita gente pensa, nossa, mas é tão trabalhoso assim? É muito trabalhoso.
Uma coleta de exame ali tem uma série de fatores que tem que estar muito bem alinhado. Exatamente. Né? E assim, muita gente pensa também assim, que está começando, né, também na carreira, fala assim, nossa, aonde que está um erro, por exemplo, pré-analítico que possa impactar nas outras áreas? Não é só a quantidade de mão que pega naquele tubo ou naquele pedido. Uma coleta errada. Sim. Tem maneiras corretas a se fazer uma coleta. Tem uma maneira correta de você posicionar a agulha, tem uma maneira correta, a angulação correta da agulha. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara dentro da área de biomedicina é que assim, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com o ser humano. Então assim, além do ser humano que a gente está trabalhando, ali da pessoa, a gente tem que lembrar muito da anatomia. Porque assim, o tanto de nervo que a gente tem no braço do paciente, a gente tem que tomar cuidado para não furar o nervo, porque se furar nervo, incha, dói muito, porque já aconteceu uma vez de furar meu nervo e dói absurdamente. Sim. Incha, fica inchado, fica roxo, é um caos. É um caos, então assim, a gente precisa ter esse entendimento muito claro de anatomia, que vem da faculdade, da graduação, que é mais uma matéria específica ali, que a gente vai ter. Então eu já falei de 2 pilares, que é a hematologia e a bioquímica. Temos mais um pilar que é a imunologia. Imunologia, que tem assim os testes de ELISA. Alguns laboratórios fazem, outros não, porque quando a gente pensa em imunologia, é uma coisa muito cara. Sim. É uma das áreas mais caras que tem dentro da análise clínica. Eu acho que essa área, a gente está finalizando acho que o nosso primeiro bloco, e eu não queria cortar seu raciocínio, que eu acho importante você seguir livre, né, para dar suas explicações, que está muito interessante. Então acho melhor a gente ter o nosso primeiro intervalo e a gente volta com o Caio Nalim, biomédico, falando para a gente sobre a biomedicina e todos os pilares dessa profissão. A gente já volta. bem? Tudo legal? Vamos começar? O que me trouxe aqui é o sonho de criança, de trabalhar com comunicação, de fazer entrevistas. Eu brincava muito com isso quando era criança, né? O que tem para entregar é boa vontade, talento, força de vontade de fazer as coisas. Acho que isso que é importante, porque se a gente não tiver boa vontade, a gente não faz nada, mesmo tendo talento. Bons convidados, claro, a gente pretende trazer bons convidados, à medida que for possível, e os convidados que aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, criança não é dieta, né? É uma reeducação alimentar. Sim. A criança está aprendendo a comer, né? Então é importante reforçar isso. Essa coisa de que você é direcionado para uma área e vai ficar nela para sempre. Quem impõe limites na gente, a gente internet, né? Que eu não sabia como chamar isso, de talvez oferecer esse serviço para outras pessoas. Em 2014, já de 10 anos, né? Eu escolhi, na verdade eu não escolhi a terapia ocupacional, acho que a terapia ocupacional que me escolheu. O peito ele tá tão cheio. Isso. O peito ele tá tão cheio que o bebê muitas vezes vai pegar só o amigo. E a gente sabe que ele tem que pegar mais da areola. Certo. Então o bebê, a mão pegando de forma correta, ele extrai o leite de forma correta. Mas como Luiz ou como Eduardo? Delega para um colaborador, não se delega para o bebê. O colaborador, ele tem níveis de maturidade dentro de uma empresa. Mas eu me sentia aquele lugar
dissesse assim, olha, devia ser o último dia na face da Terra, você vai ter que trabalhar. O que você quer fazer? Você quer ir fazer qualquer outra coisa ou você quer atender psicologia com certeza? Terminaria com psicologia, entendeu? Paciente e ajudando alguém. Olha que fala, não, gente. São períodos só fora, mas eu fui aprendendo, né? Sim, sim. Fui aprendendo dia a dia o jiu-jitsu ali. Deveria ser assim o propósito de todo profissional que trabalha, né? Fazer algo melhor para a sociedade, para melhorar o meio onde vive. O senhor me falou sobre a questão do México. Abrir uma empresa no México. Olha, a história eu vivi 13 anos no México. Eu conheço você acompanhar parabéns, você é muito bacana, gratificante. E é uma régua pra gente saber se tá dando certo, né? Porque a maioria dos clientes que eu atendo hoje, principalmente de lançamento, vem dos vídeos. O que você vai fazer com esse negócio maluco que é viver? Eu acho que você concluiu perfeitamente aí nossa conversa. O músculo, ele vai se machucar, entre aspas, e aí no descanso ele vai regenerar e aumentar de tamanho. Grosso modo é isso que é a hipertrofia. Tá aprovado? Então tá bom. Estreia nessa quarta-feira, Pode Falar. O meu podcast onde você pode falar. Voltamos ao nosso segundo bloco de conversas. Hoje o Pode Falar recebe Caio Nalim, que é biomédico, formado, atuante na área. E ele veio contar pra gente desde a escolha da profissão e agora a gente já está passando pelos pilares da profissão. Ele explicou muito bem detalhado a parte de uma coleta de exame, um simples hemograma que todo mundo faz em laboratório, mas o quão é complexo o trabalho de coleta, de análise desse simples exame que nós realizamos e quão importante esse exame é para os médicos fazerem um diagnóstico de uma doença ou até mesmo para avaliar a nossa saúde. Então o Caio já explicou para a gente um pouco de tudo isso, desse panorama da profissão dele, e nós estávamos nos pilares da biomedicina, que são os pilares, né, Caio, que você falou. E ele ia dar a introdução na imunologia. Como o nosso bloco estava finalizando, eu falei que a gente iniciaria no segundo bloco. Então vamos prosseguir, Caio. Bom, como eu estava já dizendo previamente, a imunologia ela é o terceiro pilar, assim, é muito complexa, são muitos estudos, e dentro da imunologia a gente começa com o básico, que são os famosos testes rápidos, que são imunocromatografias. O que significa isso? Literalmente, a gente chama de sabonete ou cassete, que é um dispositivo, que você vai pegar o soro do paciente, que é o tubo, o sangue rodado dentro de uma centrífuga, separado, a parte a gente chama de papa de hemácias, que fica embaixo do gel separador. Esse tubo é aquele amarelo ou a tampinha vermelha, que ele tem um gelzinho embaixo. Sim. Então assim, quando a gente coleta o sangue vai ficar em cima do gel, a gente espera ele estourar, porque ali ele precisa ativar o coágulo, que é ativar as plaquetas, fibrinas para endurecer aquele sangue. Ele vai endurecer, a gente centrifuga esse material e o gel ele vai conseguir subir ali, vai separar a papa de massa embaixo e deixar só a parte do soro, que tem toda a parte de proteína, eletrólito, toda a parte da bioquímica que a gente faz com esse tipo de tubo. Certo. E também na imunologia a gente usa isso. Então assim, quais que são os mais convencionais que a gente vê assim no laboratório? Os testes rápidos para hepatite B e hepatite C, HIV, de teste rápido, beta-HCG, que é o famoso teste de gravidez. Isso, que ele pode tanto ser feito na urina quanto no sangue, só que a diferença principal dos dois é que no sangue é mais preciso do que na urina. Na urina. Então, no entanto, que a gente até orienta as pacientes que falarem assim, nossa, eu fiz um teste de farmácia e deu positivo. Vai no laboratório, colhem também um exame de sangue, também porque pode dar alguma interferência, mas a maioria de todos os casos que eu vi dentro do laboratório foi feito de farmácia, de urina,
o de sangue comprova. Comprova. Então, assim, é um teste confirmatório. Isso. Tá? E a gente tem também a parte do NS1, que é o famoso teste rápido da dengue, que também é feito, e o IgG-IgM, que são imunoglobulinas, que significa IG, imunoglobulina M e imunoglobulina G, que são anticorpos de memória. Eles estão juntos, ligados nos linfócitos. Que, uma breve explicação assim, nós temos dois tipos principais ali de linfócitos dentro do nosso organismo: o linfócito B e o linfócito T. Sim. O linfócito T reativo, que a gente chama, é ele que vai pegar ali e vai ser a célula de defesa. Ele vai estar ali, ele vai estar combatendo aquele vírus, aquela bactéria, que é aquele agente patogênico dentro do organismo. Então, como a gente está falando de dengue é um vírus, então principalmente o linfócito T, ele vai ali, vai matar, vai conseguir combater aquele vírus. E o linfócito B é o que a gente fala de mensageiro. Por que ele é mensageiro? Ele carrega algumas imunoglobulinas junto com ele. Juntamente o patógeno ali, né, a bactéria, o vírus, ele solta na circulação algumas proteínas. E essas imunoglobulinas, elas pegam ali e elas falam assim: opa, tem alguma coisa errada. E elas começam a transmitir uma para outra. É como se fosse uma rede de comunicação. Sim. Até a hora que chega no conhecimento, vamos colocar entre aspas, o conhecimento do baço, também, que é um dos órgãos muito importantes de maturação de linfócitos. Também toda a parte do sistema linfático do corpo, que a gente tem nas axilas, joelho, virilha, ali tem muito leucócito maturando. Porque ele sai da medula óssea e ele precisa ser maturado ali dentro, para ele conseguir terminar o desenvolvimento dele. Certo. A partir do momento que chega uma informação, ó, tem patógeno, tem alguma coisa aqui dentro, eles saem disparada para conseguir combater. Qual que é o grande problema? Quando aquela reserva tá pouca, acaba e aí começa a sair direto da medula óssea, que a gente chama de linfócito reativo. São os linfócitos reativos na circulação? Pode ter? Pode. Porque às vezes tem um ou outro que escapa, que vai, é normal. Mas o problema é quando a gente encontra muito. Isso no exame de sangue vocês conseguem saber. A gente consegue saber no hemograma. Do hemograma. Do hemograma. Por isso que eu falo assim, o hemograma é o básico do básico, assim, mas é o que mais mostra tudo pra gente. Do raio-x da saúde mesmo. Exatamente. Então, assim, esse inicial que a gente fala da imunologia é isso. São os testes rápidos. Posso comprovar, por exemplo, que eu tenho uma hepatite B, uma hepatite C ou um HIV somente com teste rápido? Não. Tem que fazer imunotestes mais precisos e mais confiáveis, que daí esses são feitos por máquinas e são feitos, como eu falei, são imunoensaios que a gente faz. E tem um muito clássico, que ficou muito famoso depois da Covid, que o pessoal ficou sabendo com mais afinco, né, porque era muita pesquisa entrando ali direto pra gente, que é o exame de PCR, que é a proteína em tempo real. Sim. Então, assim, é um exame específico que ele vai avaliar ali a presença do anticorpo em tempo real. Então, assim, como que vai ser feito? Vai ser mandado o soro também do paciente, manda para esse laboratório de apoio e juntamente os exames vão comprovar, ó, tem um HIV, tem uma hepatite B, uma hepatite C. Porque às vezes pode dar um falso positivo. Entendeu? Pode dar um falso positivo ali. Por isso que tem que fazer esses exames mais detalhados. Porque daí eles vão confirmar aquela primeira impressão que teve. Logicamente, quando já dá um positivo, nesse caso, o médico já vai pegar o teste, vai solicitar e vai pedir outros exames, às vezes de imagem, alguma coisa ali mais específica para avaliar. Ó, beleza, ó, o biomédico sinalizou aqui para mim, ó, você tem uma infecção, você tem uma hepatite. Vamos ver como está o fígado, vamos ver como que está a sua função. Só que nisso, você já volta lá no laboratório, colhe outros exames mais específicos, enquanto ficar pronto a gente começa a cuidar. Isso. Porque a gente sabe que a hepatite ela é bem agressiva, de
ela vai se tornando muito agressiva. A evolução dela só piora e é rápida, né? Muito rápida. É assim, tanto que tem pacientes que vão deixando, vão levando e morrem 2, 3 anos de infecção. Depende muito também da saúde, de como a pessoa leva a saúde em si. Como que ela leva os hábitos de saúde dela. No entanto que assim, como profissional da saúde, nós biomédicos, nós podemos e devemos, é um dever nosso, orientar. Olha, a sua saúde, você tem que cuidar da sua saúde. Procurar uma nutricionista, melhorar a sua alimentação, fazer uma atividade física. Então assim, a gente deve, é um dever nosso com a população. Sim. A gente precisa falar isso para a população. E além da imunologia que a gente tem dentro do laboratório, nós temos a parasitologia, que são outros exames específicos para detecção de vermes. Então, por exemplo, a gente consegue detectar desde um ovo de uma larva, de um protozoário, de qualquer tipo de organismo que esteja ali presente no trato gastrointestinal da pessoa, que pode estar dando ali uma diarreia, um vômito, alguma coisa assim. Então a gente já consegue avaliar também essa parte. São as famosas amostras de fezes. E você, é uma curiosidade, acho que todos nós temos. Como que vocês lidam com esse material? Porque acho que para vocês é rotina, é normal? É normal. É normal? É normal. Porque deve ter tanto também, né? No entanto que às vezes quando a gente vai receber material ali, o pessoal leva embrulhado em sacola, em papel, em jornal, e você fala, não precisa disso, porque a gente está acostumado, a gente já sabe. Lógico, o cheiro, muita gente pergunta, como que você consegue lidar com o cheiro? Tem cheiro, não tem como, né? Qualquer fluido corpóreo tem cheiro. O sangue tem cheiro, urina tem cheiro, fezes tem cheiro, esperma tem cheiro. Então, tudo isso lá dentro a gente sabe avaliar, a gente sabe. E também a consistência do material a gente sabe. Como que pode estar. É que até isso vocês têm que avaliar também, porque é uma condição que... Exatamente. Que refere-se ao organismo da pessoa. Sim, porque assim, a gente vê às vezes assim, nossa, tá fazendo, principalmente quem pede muito exame assim, parasitológico, por exemplo, são os pediatras. Então assim, a gente sabe que criança põe a mão no chão, põe a mão na boca, então assim, pega protozoário, pega a larva, vai botando tudo pra dentro. Isso. E no entanto que isso é bom, em partes, é bom porque a criança consegue sair da imunidade inata dela, que a imunidade inata é quando a pessoa já nasce com aquela imunidade, para a imunidade adaptativa, que assim, ela vai sair dali, do básico que foi transferido da mãe para o feto na barriga. Isso. Então ali ele vai já ter uma imunidade, e também na amamentação também vai dar muita imunidade inata para a criança. Né? Só que daí com o tempo ela precisa adquirir a imunidade, que é a imunidade adaptativa. Ou seja, ela vai entrar em contato com o patógeno, vai ter uma infecção, mas o corpo entende e fala assim, nossa, isso daqui eu já guardei na minha memória. Eu sei então que se ele entrar de novo com isso, eu já sei como combater. Porque é tudo muito novo. Tanto que até os pediatras falam, nossa, não deixa pegar na mão da criança, não dá beijo na boca da criança, aperta na bochecha, somente o pai, a mãe. Por quê? Por conta disso. Porque às vezes pode passar alguma coisa que você fala assim, nossa, pra mim eu não tô sentindo nada. Pra mim eu não sinto nada, mas pra criança ela sente. Pra criança porque ela é novo, né? Ela nunca teve contato com aquilo. Exatamente. Então, a gente vê muito assim, tipo, muita fezes de criança. Aí você começa a ver assim, quando a fezes está mais dura, você fala, nossa, essa daqui está mais tranquila, essa daqui provavelmente não tem muita coisa. Agora, quando vem aqueles líquidos, você fala, essa daqui tem coisa. E assim, a gente já sabe que vai estar fedida, que vai estar com um odor muito, muito forte, muito carregado. Que faz parte do próprio... do nosso corpo, de sinalizar que algo não tá legal, né? Exatamente. E, no entanto, uma coisa que muita gente desconhece, mas isso a gente aprende também na graduação, né?
em relação ao pulso. Comum, secreção, pulso. Aquilo nada mais é do que leucócito. São os nossos leucócitos combatendo ali algum tipo de infecção. E ele vai cheirar. Ele cheira ruim, ele cheira mal. Por quê? É bactéria morta. Então ali, ele está combatendo aquilo, só que ele morre junto com a bactéria. Sim. Então, teoricamente, fica um cemitério de coisa ali. Então, assim, é muita coisa e vai cheirando mal. Isso é normal mesmo. É uma reação natural do organismo. Exatamente. Né? E vocês estão acostumados, então, a lidar com todo esse tipo de odores, faz parte da profissão. Faz parte da profissão. No entanto que, assim, outro pilar que a gente tem, que é a microbiologia, nós temos a urocultura, né, que é uma das mais conhecidas, né, que às vezes o médico fala assim, eu quero um exame de urina tipo 1 com urocultura e antibiograma. O que significa isso? Beleza. Eu tô com uma dor para urinar, tô sentindo um pouquinho de incômodo, tô com vontade de urinar o tempo inteiro. O exame de urina tipo 1 ele vai conseguir avaliar essas coisas. E muita gente fala assim, o que mais que avalia no exame de urina tipo 1, por exemplo? A gente consegue avaliar rim, fígado, sangramento, a gente consegue avaliar muitas coisas dentro da urina. O simples exame de urina. Exatamente. O simples exame de urina, você consegue ver uma infecção, você consegue avaliar cálculo renal, porque muita gente fala assim, como que você consegue avaliar um cálculo renal dentro da urina? Quando tem a presença de cristal. Se tem alguns cristais na urina, a gente sabe que pode ser um cálculo renal que esteja saindo ou que o próprio corpo já conseguiu destruir e está liberando. Exatamente. Nossa, a pessoa está com muita hemácia na urina. O que pode significar isso? Pode significar que a pessoa eliminou uma pedra na urina, já eliminou, mas como a pedra, o canal é muito fino, às vezes a pedra na hora de sair rasga o canal, machuca. E aí o que acontece? Querendo ou não, a urina é ácida. Ela fica no pH 5, 6, é o comum dela. Isso. Ali ficar nesse pH. E é a mesma coisa que você pensar assim, você corta o dedo e passa limão. Vai arder. É a mesma coisa que acontece na infecção de urina. Então às vezes pode ser alguma coisa, a bactéria está ali, ela está proliferando ali no canal, alguma coisa, ela está se alimentando da sua célula. Então cria microlesões. O que vai acontecer? Vai passar a urina, vai arder, fica ardendo. Aí o que acontece? Nossa, eu preciso fazer o exame de urocultura. O que é o exame de urocultura? Nada mais é, o meu médico vai lá, pegar uma placa de Petri, que é uma específica para semeadura de bactérias, vai fazer a semeadura dessa urina e deixar por 24 horas crescendo dentro da estufa. É uma estufa própria de 36 graus, que é 36,9, que é a mesma temperatura do corpo. Certo. Para aquela bactéria se desenvolver. E o que tem dentro dessa placa de Petri? Nada mais é do que um substrato que vai servir de alimento para aquela bactéria. Então ela vai crescer em uma forma desproporcional, que não aconteceria dentro do organismo. Mas a gente precisa fazer isso dentro do laboratório para acelerar o processo de crescimento dela, para a gente saber o que está ocasionando com o paciente. Entendeu? Então, pela forma que ela cresce ali, vocês sabem qual que é a bactéria? É mais ou menos isso? Isso. Aí, no entanto, que no exame, por exemplo, uma das que a gente mais vê dentro do laboratório é a Escherichia coli, que é a E. coli, que ela é comum no nosso trato intestinal, no nosso gastrointestinal ela não faz mal nenhum, ela é uma bactéria auxiliadora, ela auxilia ali na degradação de alimento, na parte da flora intestinal, ela consegue ali, junto com outras bactérias, ela consegue proteger o canal, então ali ela está ótima. Sim. Só que o que acontece? Isso a gente vê muito em idoso que usa fralda, acamado, e criança que usa fralda. Porque assim, defeca na fralda, vai sair E. coli junto. Entra em contato onde não deve, que é no canal urinário, vai causar infecção. Ali ela causa infecção. No trato urinário ela causa infecção. Não pode misturar os dois, então, né? Não pode. É uma bactéria do intestino. Exatamente. E assim, o bom é que ela não é uma bactéria tão agressiva. Ela não é agressiva. Ela vai causar dor, vai causar incômodo, mas ela não é agressiva. Certo. Por exemplo, como a gente tem outro tipo de bactéria, que é a Klebsiella pneumoniae, que ela é causadora da pneumonia também, só que, por exemplo, no trato urinário, ela causa um estrago bem maior.
Tanto que o paciente pode urinar sangue, então assim, é muito forte. É uma bactéria ali que vai ter uma resistência um pouco maior. Maior. Exatamente. Aí como que é avaliado? Eu deixo ela 24 horas crescendo. Cresceu, beleza. Eu já consigo identificar que bactéria que é. Como que identifica? Tem testes para saber se ela é gram positivo ou gram negativo. São 2 nichos de bactérias. Então assim, existem testes específicos para cada uma delas. Sim. Depois disso, eu identifiquei qual bactéria que é, beleza. Do grupo da bactéria, é uma gram positiva, uma gram negativa, beleza, consegui identificar. Sair dali, eu consigo então ver qual bactéria que é, com outros testes para saber qual tipo de bactéria que é. Porque uma bactéria não é responsiva igual a outra. Então, por exemplo, vai ter um teste que ela vai ser positiva para 3 testes, mas o outro tipo de bactéria vai ser responsivo para 2. Então você já sabe qual bactéria que é. Qual que é? Aí, depois disso, você faz o antibiograma. O antibiograma nada mais é, você vai semear novamente aquela bactéria, uma outra placa de Petri. Só que além disso, você não vai deixar ela sozinha. Você vai colocar um disco, ele é até bonito, ele é um disco assim com vários halos, ele é inteirinho assim, tipo fechado, que você coloca que são vários antibióticos. São todos os antibióticos que a gente tem no mercado. Todos que são vendidos. E também tem o antibiótico que ele só é usado no hospital. Lógico que o médico precisa saber também, beleza, para esse antibiótico aqui, que é muito forte, que não é vendido fora, ela morre. Porque se ela não morrer, aí é um caso mais grave. Mais grave. Aí deixa mais 24 horas, e aí dependendo do tamanho do halo que faz, porque assim, a gente tem que lembrar, faz por espalhamento. O que é o espalhamento? A gente vai passar na placa inteira. Sim. Então assim, vai crescer em todo lugar, tudo. O que acontece? Quando você põe o disco de antibiograma, ele fica um halo assim transparente. Que é naquele entorno ali, a bactéria não cresceu. Que é onde tem um antibiótico. É onde tem um antibiótico. Só que vai ter antibióticos que vai estar normal, vai estar tudo crescido de bactéria. Por quê? O antibiótico ele é sensível. Ele não consegue matar aquela bactéria. Não consegue matar aquela bactéria. Então a bactéria vai ser resistente àquele antibiótico. Agora, nossa, deu um halo gigantesco. A bactéria é sensível. Então o médico consegue avaliar ali qual antibiótico que é sensível, qual que é resistente, que é melhor para ele conseguir passar o antibiótico correto. Para tratar o paciente. Exatamente. Então, quando a gente ouve que a pessoa está com uma infecção e vai fazer um exame mais detalhado para saber qual é o antibiótico que combate aquela bactéria, é esse exame aí que tem que ser feito, né? Essa análise aí. Isso. Que é extremamente importante, né? Dentro do exame de urina, a urocultura e o antibiograma é o complementar. Então, assim, seria o mais específico. Sim. Que nem eu falei da imunologia, o da urina é assim, a urina tipo 1 é o exame básico, e a partir dele você pode fazer o antibiograma e a urocultura junto. Tem médicos que já preferem pedir já logo os 3. Os 3. Porque assim, às vezes o paciente fala assim, nossa, eu tenho uma dor, eu tenho um incômodo aqui. O médico já fala, vamos fazer. Já faz, e a maioria das vezes vê assim, não houve crescimento de bactérias na amostra analisada. Show de bola. Por quê? Deixaram o tempo lá 24 horas. Aí depende de como que o laboratório em questão ele trabalha. Tem um laboratório que trabalha em duplicata, em triplicata ou quadruplicata. O que significa isso? Deixa 24 horas, não cresceu, deixa mais 24. Não cresceu, deixa mais 24. Então assim, vai deixando. É a forma de trabalho de cada laboratório. Exatamente, mas o mais básico assim, que a gente consegue ver assim, no mercado é em triplicata. Então deixa 24, não cresceu, mais 24, não cresceu, mais 24. Se nessas três testes não cresceu, não tem bactéria. Não tem bactéria. Exatamente. Interessante, né? E a gente falou muito sobre os exames, né, que são tão importantes. E dentro da sua especialização, biomédico, o hemograma, né? Qual que é a frequência que uma pessoa normal deve fazer esse exame para monitorar bem a saúde dela? A gente fala assim, tudo depende da faixa etária da pessoa. Tá. Se a pessoa é uma pessoa mais jovem, uma pessoa ali, né, saudável, não tem comorbidade, não tem nenhuma doença, lógico, o hemograma ele vai ser solicitado
pelo médico toda vez que tiver uma infecção, algum problema de saúde. Necessidade, né? Mas nossa, não, sou saudável, não tenho infecção, ou tipo, quando é uma gripe muito leve, um resfriado, alguma coisa assim. A gente fala pelo menos anualmente fazer. Anualmente, pelo menos. Isso, para pelo menos. conseguir monitorar a saúde. Uma pessoa jovem, saudável. Vamos colocar assim, ó, até na faixa dos 40, 50 anos, se não tiver assim, comorbidade, tipo uma diabetes, hipercolesterolemia, colesterol alto, uma hipertensão, né? Isso daí a gente fala que de 1 em 1 ano, anualmente é bom fazer. A partir dos 50 até os 70, mais ou menos, é bom fazer semestralmente. Então, de 6 em 6 meses. Fazer ali um acompanhamento. E o que a gente pega muito no laboratório, pacientes de 70 a mais, que a gente vê assim, às vezes faz de 3 em 3. Tem alguns médicos que falam também de 6 em 6, dependendo de como for a saúde da pessoa. E tem paciente, e assim, é muito genérico, assim, a gente colocar um prazo. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas com comorbidade que faz todo mês. Faz todo mês. Todo mês está ali acompanhando. Então assim, principalmente pessoas com câncer, a gente percebe muito que faz. E assim, o bom é que a gente consegue acompanhar a evolução da pessoa. Então assim, a gente dá força também para essa pessoa. Porque assim, querendo ou não, ela precisa de uma palavra amiga. Ela precisa ali de um conforto. Então às vezes você pergunta, ali na coleta mesmo, como que você tá? Você tá bem? Como que você tá indo? Então assim, a pessoa ela se sente acolhida também. Então assim, e você vê a evolução da pessoa, você fala assim, nossa, tá melhorando. Tá melhorando. Isso dá uma alegria pra gente. Porque a gente para e olha e fala assim, eu consegui ajudar essa pessoa a ficar melhor. Com certeza. É muito da área da saúde esse acolhimento e é importante os profissionais que têm essa visão, né? Além do trabalho em si, mas o acolhimento ao paciente, uma palavra amiga, né? Que seja um sorriso, faz muita diferença, né? Sim. A gente lida com pessoas que passam por momentos difíceis. Geralmente chegam nos laboratórios pessoas que estão ou com exames de rotina ou com momentos muito difíceis, né? Sim. Ou para descobrir algo que seja um tratamento aí longo e que sejam momentos difíceis para essa pessoa, né? Mas a gente já está chegando no final do nosso segundo bloco e as conversas rolaram super bem aqui, né? A gente pensa que 1 hora é muito, mas teria muito mais tempo para conversar, porque a biomedicina é muito ampla, né, cara? Sim, é muito ampla, né? Eu falo que se a gente pudesse ficar conversando horas a fio aqui, a gente conversaria, porque a biomedicina é uma área fantástica, uma área que atrai muita gente. Isso a gente consegue, a gente vê muito assim, e assim, é muito agradável poder falar. Sim. Que a gente gosta. E eu percebo de outros profissionais que você já trouxe aqui no Pode Falar que, assim, você vê o brilho no olho e gosta de falar daquilo. A gente sempre procura mesmo as pessoas que amam o que fazem, né? E graças a Deus eu tenho muita sorte. Você eu já conhecia, já sabia da sua paixão pela área, né? Então já tinha certeza que seria um bom conteúdo aí. Mas os outros convidados que a gente vai conhecendo também, graças a Deus, estão trazendo bom resultado, né? É importante e pode falar, né? Você pode falar sobre a sua profissão, sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Aqui o espaço está aberto, né? E vai estar sempre aberto para você voltar uma outra vez. Que a gente tem outros assuntos aí. Eu separei um monte de perguntas, muitas você respondeu já falando e outras a gente pode fazer um outro podcast. Legal. Um assunto, eu acho que vale a pena, né? É uma área muito bacana. E agradecer então pela sua boa vontade de estar aqui, né? Se você quiser deixar o seu Instagram, alguma coisa assim, algum recado, fique à vontade, tá? Eu só preciso procurar aqui qual pode é o nome do Você pode ver, fique à vontade. E daí a gente coloca no gerador de caracteres também pro pessoal tudo minúsculo, Caio Nalim 96. Tá, Caio Nalim 96, tudo minúsculo. Pode a gente coloca lá. Qualquer dúvida que tiverem em relação à área, profissão, como ingressar, eu estou à disposição, aberto. O laboratório também que eu trabalho, o laboratório Antares. Antares. Então, quem precisar
ali também de alguns exames, de algumas informações. Nós também estamos de portas abertas. Disponíveis ali, disponíveis. né? E uma coisa que eu acho que assim, vale para todas as profissões, não só para a biomedicina. Nunca deixa de acreditar nos sonhos. Sim. Nunca. Porque assim, é uma sementinha que é plantada ali, depois você vê o tamanho da árvore que cresce. Então assim, eu acho que dentro do âmbito assim, da área da saúde, não que vá fazer a biomedicina, vá conhecer a área da saúde. É uma área muito legal, é muito gratificante. Sim. Você conseguir acolher uma pessoa e você, que nem aconteceu comigo essa semana, saindo do laboratório, a pessoa falou assim, olha ele ali. Por quê? Eu dei uma palavra amiga para aquela pessoa. Então assim, isso é gratificante demais. Você poder saber que você está ali ajudando, sendo a parte da cura de uma pessoa. Isso é incrível. Muito obrigado por você estar aqui comigo, trazer essas histórias tão bacanas. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Nós seguimos aí tentando produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo sempre que traga algo novo para vocês. Obrigado pela sua companhia até agora.